Estamos neste último momento, no quarto módulo da nossa reflexão, que é a esperança. Essa esperança que não é um fruto que vem do nada ou que vem do acaso, mas a esperança que é o fruto de uma fidelidade paciente em uma tribulação. Nós que possuímos tribulações na vida, procuramos com paciência manter e perseverar na fidelidade a Deus. Sendo assim, o próprio Deus, o Espírito Santo que é derramado nos nossos corações, gera em nós a virtude da esperança. Já vimos que o nosso objetivo, como diz na leitura de Romanos 5, de 1 a 5, desejamos possuir a glória de Deus. E como que nós possuímos a glória de Deus? Na carta aos Romanos, temos esse caminho a ser feito por meio da identificação da tribulação, angústia, sofrimentos, dores, identificar, levar isso para a dinâmica da oração, da vivência dos sacramentos, da busca, da manifestação da glória de Deus. Que Deus intervenha na nossa vida espiritual. Então, na tribulação orante, ou melhor, na tribulação, eu mantenho a minha vida de oração. Se assim eu fizer, em mim vai ser gerado a paciência. Se eu continuo, vai gerar em mim a fidelidade. E por fim chega no ponto de hoje, que é na tribulação, em busca da glória de Deus, na tribulação, gerando paciência, gerando fidelidade, o coração dessa pessoa vai estar cheio de esperança. Quem consegue destruir a esperança no coração de alguém que adquiriu fé na paciência durante a tribulação? Ninguém consegue destruir. Ninguém consegue destruir a fé do coração desses que perseveram nas tribulações, confiando em Deus. Por isso que a carta aos Romanos vai dizer que a esperança ela não engana, a esperança não decepciona, a esperança não ilude, depende da tradução da Bíblia. Por quê? Que a esperança é esse grande dom de Deus que enche a vida de uma pessoa de luz, de alegria, de leveza, de beleza. Por que que a esperança tem esse poder de trazer essa força de transformação no coração de alguém? Porque quem tem esperança já passou por tudo isso. Essa esperança, ela foi garimpada, ela foi lapidada, ela foi purificada dentro de um caminho de cruz. Por isso que não tem nada mais forte e não tem nada mais poderoso do que a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição, ela tem toda essa glória e esse esplendor, porque ela passou pela cruz. Entendem que para possuir a glória de Deus, nós fazemos o mesmo caminho do Cristo, que ele teve tribulação, e que pesada tribulação. Ele teve muita paciência. Como um cordeiro mudo, não abriu a boca. Nunca ele blasfemou contra Deus. Nunca reclamou. Nunca murmurou. Mesmo em momentos de muita dor, ele pediu para Deus, afasta de mim esse cálice. Mas isso não é murmuração, não. Isso não é reclamação. Isso é falar para Deus numa profunda dor. Como também depois ele rezando o salmo, ele diz, Pai, Pai, por que me abandonastes? E continue nessa oração, nós vamos ver que é um salmo de profundo abandono de fé, de fidelidade. Porque o mesmo que diz, Pai, Pai, porque ele sofre o abandono, ele sofre ali a solidão no alto da cruz. Mas o forte é que termina na fidelidade, na perseverança, quando ele diz, mas em tuas mãos eu entrego
o meu espírito. Isso é uma profunda fé de abandono em Deus, um abandono total nas mãos do Pai. E Jesus faz isso. Ele vive. E no final de tudo, depois da sepultura, após 3 dias, ele ressuscita. Quem espera em Cristo não vai ter decepção, por quê? Porque a última palavra não é a do sofrimento, não é a do vício, não é da dor. A última palavra é aquela do Pai, é a palavra de Deus. E essa é vida e vida em abundância. E olha como termina o versículo 5. A paciência, esse é o 4, desculpa. A paciência prova a fidelidade comprovada, que é essa perseverança, produz a esperança. E a esperança não engana. Por que ela não engana? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem consegue esperar em Deus, recebe a efusão do Espírito Santo. Como eu dizia no módulo atrás, os apóstolos tinham medo, estavam inseguros, fugiram e correram e tentaram retomar a vida velha e tentaram desconsiderar um monte de coisa. Pedro, na hora lá da prisão de Jesus, negou 3 vezes. Mas depois eles começam a voltar, a se juntar, a se reunirem com medo. O sinal que você tem fé não quer dizer que você não vai ter medo, não vai ter ali a fragilidade batendo forte no teu coração. Claro que vai. Fé não quer dizer que você não tem fragilidade. Fé quer dizer que, mesmo na tua fragilidade, você confia em Deus, como Abraão. Imagina o coração de Abraão, irmãos, quando chegou porque ele estava indo para o Monte Horebe, no lugar que Deus tinha pedido para sacrificar Isaque, o seu único filho. Abraão disse para os seus servos: vocês fiquem aqui e eu vou subir. E ele sobe, ele coloca a lenha nas costas de Isaque e eles sobem. Chegando lá, ele prepara o altar, coloca a lenha sobre o altar. Isaque, olhando tudo e percebendo, pergunta: meu pai, aqui temos o altar e temos a lenha. Cadê a vítima do sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá, meu filho. Abraão, nessa tribulação, nessa paciência, ele não se deixa se confundir na fé. E ele acredita em Deus, ele é fiel a Deus. Mesmo numa realidade parecendo um absurdo, ele é fiel a Deus. E ele diz para Isaque: Deus proverá. No entanto, que Horebe significa isso. Deus proverá. O monte onde Deus proverá. Porque ele tem fé. Aí ele prepara a lenha, ele pega o filho, amarra o filho sobre a lenha, pega o punhal e levanta a mão para o sacrifício. Nesse momento, Deus segura a mão de Abraão e diz: não faças nada. Ele olha do lado e, preso pelos chifres num arbusto, está o cordeiro que Deus providenciou. Ele pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro. Mas o filho foi protegido. Deus proveu. Olha para vocês verem a tribulação de Abraão, a paciência de Abraão em esperar tudo isso, a fé, a fidelidade e a perseverança de Abraão. Quando Deus provê em Abraão, e Abraão desce o monte, aí Deus fala para ele: vou te dar a terra prometida, e ele pede para Abraão sair lá de onde ele estava e ir em direção à terra prometida. Abraão vai tranquilamente. Ele tem esperança. Por que ele tem esperança? Porque ele já fez uma experiência do Deus que tudo provê. Ele não se confunde. A esperança não confunde. A esperança não cria confusão na nossa cabeça. A esperança, ela gera vida, e vida em abundância. Aquilo que no nosso carisma a gente fala muito para os dependentes. Não tenham medo de entregar toda a vida a Cristo, a rezar e a pedir essa libertação, mas clame, peça a Cristo
essa libertação? Peça a Cristo. Peça a Jesus essa libertação. E alguns dizem, mas daí, e se a gente depois... Não confie em vocês. E se a gente se decepcionar? E se a gente se ofender? Não, olhem para Jesus. Ele pode vos libertar de todas as amarras do vício, da droga, do pecado. A esperança gera paz no coração. A esperança gera em nós um desejo de beleza. A esperança gera isso em nós. Por isso que os artistas que são cheios de esperança, não artistas com esse monte de coisa na cabeça e fica fazendo cada coisa feia, que Deus me livre. Mas um artista que é tocado por esse caminho de fé, ele consegue traduzir em muita beleza a experiência de Deus que ele fez. Agora há pouco tempo acompanhamos o conclave, Capela Sistina, todas aquelas pinturas, tudo aqueles afrescos, aquela beleza, podemos ver bastante nas mídias e todo mundo divulgando a beleza que é toda aquela arquitetura do Vaticano, aquelas estátuas, esculturas enormes, aquelas igrejas, coisa mais linda. Isso tudo foram pessoas tocadas por isso. Alguns até vão dizer, eles fizeram tudo isso na época do Renascimento porque tinham pavor à morte e com medo de morrer criavam tudo aquilo. É óbvio, ninguém quer morrer. E no sentido cristão mais ainda, porque nós não fomos criados para a morte, mas fomos criados para a vida eterna. E nós deixamos rastro de vida eterna por onde passamos, porque somos cheios de esperança. Por isso que temos que trazer com beleza a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia a dia, trazer com beleza. Prepara bem a tua casa, organiza bem a tua casa. Tem condição de preparar um jardim, de ter um vaso de planta bonito, uma flor bonita? Faz isso. Não se contente com qualquer latão plantado lá, comigo ninguém pode. Arruma uma planta bonita. Que na porta da tua casa tenha um sinal de esperança, um sinal de que ali habita uma pessoa que encontrou Jesus Cristo e tem ali um traço de beleza. Isso é importante. Na tua casa, mesmo na tua simplicidade, você pode cultivar esperança, preparando bem tudo aquilo que você precisa preparar. No teu trabalho, reflita a esperança, leve isso, mas para você levar isso, você precisa fazer esse caminho. Não desperdice as tuas tribulações. Faça dela, parafraseando Santo Agostinho, faça das tuas tribulações degraus que te levam para mais perto de Deus. E que Deus abençoe a todos. Meditem esse trecho da carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 a 5. E clame o Espírito Santo, clame forte, peça de forma insistente, como o cego de Jericó: Jesus, Filho de Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo. Porque é no derramar do Espírito Santo que a esperança e a vida é renovada em nossos corações. E que desça sobre ti a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.